Eu posso citar uma aqui, cara. Por exemplo, teve um no dia do aniversário. A gente vive numa situação, o BOP, por exemplo, a gente tem uma escala ordinária chamada, que é 12 por, trabalha 12 horas, folga 24, trabalha 12, folga 72. Mas o BOP, mesmo no seu horário de folga, e em qualquer horário, de manhã, tarde, noite ou madrugada, nós vivemos um regime de sobreaviso, entendeu? Então, eu larguei agora de manhã. Mas se daqui a 2 horas acontecer uma ocorrência grave, eu posso ser acionado a qualquer momento. O telefone não pode ser desligado. Se tiver já com 70%, 30%, 50%, bota para carregar, porque não é justificável o policial do BOP ter um acionamento e não atender porque o celular descarregou, a não ser que seja uma situação bastante extrema. Cara, no dia do aniversário da minha esposa, isso tem uns 4 ou 5 anos, beleza? Convidamos alguns casais, amigos da família que tem filho pequeno, que são amigos dos meus filhos. E fomos lá para minha residência, né? Isso, eu acho que praticamente eu acho que tinha sido a primeira vez que eu tinha feito o aniversário para minha esposa chamando alguém lá na casa. Cara, na hora dos parabéns, meu irmão. Na hora dos parabéns. Contamos lá bem direitinho, poucas mesinhas lá dentro de casa. Aí ligaram para mim. Hoje, Major Pinheiro, é o chefe da inteligência era do BOP, né? Hoje é da Polícia Militar. Ligou ele, Hércules, tu tá onde, cara? Eu disse, comando, tô em casa, pô. Ele, não, pô, deixa eu falar aí com alguém da tua família. Pô, fala com minha mulher, eu tô dizendo que eu tô em casa, pô. Tô em casa e tô no Eu falei, eu parabéns. tô em casa, o aniversário da minha esposa tá aqui, pô. Ele disse, deixa eu falar com ela. O Hércules tá em casa. Eu disse, ui, caralho, que porra é essa? Tá desconfiando de mim, pô. Ele, não, pô, é o seguinte. Um policial do BOP foi sequestrado, pô. Agora. E eles estão falando aqui, teve um apoio junto com o Ministério Público e a Polícia Civil. E eles plotaram que o criminoso falou que tá com o policial do BOP e tava só aguardando a ordem para executar o policial. Cara, isso foi inédito pra gente, né, em relação a ter um policial sequestrado. É até um crime incomum lá pra nós. Sim. Então ele disse, tem alguém nosso sequestrado, mas não sabemos quem. E ele achou que poderia ser... Aí ele, qual é a ideia, né? Vamos acionar todos do BOP e quem não for, já abre a suspeita de ser ele o sequestrado. Então, todo o BOP foi acionado. Ele, Hércules, liga para toda a companhia de Rotan. Eu tô ligando para cá. Tinha alguns, né? Já tinha 2 lá, né? Então, eu liguei, pessoal, alguém foi sequestrado. Então, imagina, os 2 que eram do BOP já se retraíram. Minha mulher já ficou só olhando. Poxa, mano, no dia do meu aniversário. E é aquilo que a gente pensa. E se fosse comigo? Você não ia querer que os policiais, né? Saísse da Ela se amou, vá e localize, ajude o que for necessário para trazer esse policial de volta. Porque se fosse com você, eu queria que os policiais lhe ajudassem. E assim a gente foi, cara. Então a gente foi pro BOP, aquele momento desesperador, foi um momento de fato marcante. E quem já foi chegando no BOP, conseguimos reunir e os policiais já iam equipando as viaturas. Por quê? Vamos espalhar na cidade. A gente tinha mais ou menos um perímetro na zona sul da cidade, onde ele poderia estar. Aí minha equipe, cara, por puro instinto, a minha equipe, a gente se dividiu e a gente descobriu, era um policial lá, um soldado nosso, né, que foi sequestrado, os caras foram roubar ele, botaram a arma na cabeça dele e tomaram o rumo ignorado com seu veículo. Cara, e a gente sabe qual era o carro dele, entendeu? O modelo, era um carro preto, sedã, e a gente saiu. Eu fui procurando uns ramais aí que sempre tem negócio de desova de veículo, né, a gente usou a experiência policial pra patrulhar. Meu irmão, quando eu vou dobrando uma rua que é só mata, cara, região de selva, né, uma área já rural que eu entrei. Aí olha o cenário que a gente encontra. O ramal, aqui a pista, e o veículo tava a metade dele dentro da área de mata, com o farol ligado, e o carro ligado, pô. O que é que tu imagina nesse ponto? Ponto. Mataram o cara e ele tá lá dentro. Cadê, cara, a nossa coragem para se aproximar dentro do veículo? Entendeu? Olha, ali foi um momento marcante, porque a gente abriu o leque. E quando eu fui me aproximando, pô, a gente sentia o odor, pô, o carro tinha jogado gasolina. Eu disse, cara, o carro, eu tô sentindo odor de gasolina, que é muito forte, né? A gente tava aqui a uns 3 metros do veículo, a gente sentia. Não tinha como pensar o pior, né? Como eu só fiquei tentando olhar uma silhueta, eu jogava a lanterna pra ver se a gente via o corpo. Eu disse, cara, eu tenho certeza, o carro tá pra dentro do mato. Então, o corpo só pode estar lá dentro. E cadê coragem? Cara, a gente passou uns 5 minutos. Steve, bora aproximar, peguei o escudo, fomos aproximando, abrimos a porta. Não tinha ninguém dentro. O policial olha, comando, ó, o porta-mala, cara, tá rebaixado, cara. E esse policial, a gente imaginou, se tá rebaixado é porque o corpo tá dentro do porta-mala, caralho.
Vamos abrir a porra do porta-mala. Mano, era uma caixa de som que tava lá. Não era o policial. E isso, cara, a gente continuou toda a madrugada. Quando foi 5h30 da manhã, meu irmão, a gente achou ele na beira da pista. Na hora que os caras foram executar ele, que ele, eram 3 bandidos, sequestraram ele dentro do veículo, levaram ele para uma área de mata e aguardou a execução da liderança da facção, né? Tiraram ele dentro do carro e botaram ele no chão. Aí me diz, cara, que tem gente que não acredita em Deus e diz, olha, Deus, ele guia nossos passos e ele, é como a gente fala, né? Ele nos deu aqui a autoridade, né, pelo ministro de Deus aqui pra gente ajudar as pessoas de bem. O bandido, quando acionou o gatilho 2 vezes, a arma do bandido falhou, pô. Aí o que é que ele faz? Ele volta pra dentro do carro e o bandido aqui, ó, o nosso policial no chão, algemado, com a cabeça no solo, tórax, tava só de short já. Quando o bandido volta pro carro pra pegar a arma do próprio policial, ele ia matar o policial com a sua própria arma. Sim. Aí o policial fez, meu irmão, é a chance que eu tenho pra sobreviver. Ele simplesmente, meu irmão, correu e saiu, se levantou e correu pra dentro da mata. Aí o cara pegou a arma dele e saiu dando tiro. Ele atravessou cerca de 5 quilômetros lá por dentro da mata, algemado, Sim. entendeu? Só de bermuda e descalço. Debilitado já. Debilitado. Então, 5h30 da manhã, a gente achou o policial e não teve ali, assim, sensação melhor, porque na minha cabeça, pela experiência que a gente tem, né, ele já estava morto, cara. Então, foi Deus ali que salvou a vida. Foi um sequestro que aconteceu, né, no dia do aniversário da minha esposa, e a gente vê isso, né? Não existe ocasião, não existe data, não existe Natal, Carnaval, Semana Santa, que vai evitar uma atuação nossa, né? A gente está disposto a acontecer a ocorrência, e essa foi uma bastante marcante, né, que causou bastante desespero entre nós, mas montamos uma estratégia que a gente pudesse dar uma resposta e conseguimos aí localizar o policial, né? 2 anos depois, 2 desses criminosos aí morreram num confronto e talvez os outros aí fugiram. Porque acontece muito isso, eles fogem do estado. Isso que eu ia te perguntar, cara. Foi uma situação Primeiro destaque perigosa. que mostra o profissionalismo do polícia, a forma como o cara é policial 24 horas por 24 dia. horas. E que não tem momento na vida privada dele que vai tirar ele da missão. É Tu isso tava no aniversário da tua esposa com a tua família. É isso né? aí. E aí tu sai do aniversário da tua esposa e passa a madrugada toda em ocorrência. E 7h30 da manhã, tarde de serviço. Já emendou. Pá, emendou o cheguei serviço. em casa de noite. Mas aí, irmão, quero dar destaque do seguinte. O colega encontrou o colega vivo? Vivo, cara. Não foi alvejado? Não foi alvejado. Tá. Ele, mesmo quando ele correu algemado, o cara continuou atirando, ele sumiu pra dentro do mato, atravessou todos os 5 quilômetros pra ele sair do outro lado da rodovia. E lógico, ele imagina o quê? Que o cara vem atrás. A gente não sabe se o cara vem atrás dele. Então ele esperou até próximo de amanhecer pra que ele fosse pra rodovia. Quando ele saiu, ele ficava vendo, pô. Ele saía do mato e olhava pra ver se vinha algum carro pra pedir socorro. Só que ele tinha medo de pedir socorro do carro, podia ser o do bandido. Sim. Quando a viatura foi chegando, chegar ele na viu barca, quando ele- e apareceu na rua. Então, cara, aquilo ali, a gente vê o cara vivo. Foi uma bênção. E graças a Deus a equipe passou naquele momento lá. E de imediato vocês não conseguiram Não, localizar os Qual foi o nosso trabalho depois, né? A Polícia Civil fez o trabalho investigativo, né? Pra imputar crime, descobrir quem foi. Mas é como a gente fala, cara. O criminoso, ele é costumaz na prática. Ele não para, filho. Ele não para. Ele vai continuar naquela prática. Então depois a gente foi descobrindo que era o fulano e o fulano. E esse fulano e fulano cometeu latrocínio, cometeu roubos a estabelecimento comercial. E chegou um determinado momento que confrontou com as equipes.